Oi pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a marca Elisa Parpinelli, que faz parte da nova geração de moda brasileira da Vogue. A Elisa é uma marca autoral de joalheria contemporânea que articula o artesanato brasileiro, a sofisticação europeia e o posicionamento sustentável em um universo de luxo consciente e narrativo. Vamos falar um pouquinho sobre a criadora por trás da marca. A criadora é a própria Elisa Parpinelli. Ela é uma designer de 34 anos, nascida na cidade de Amparo, em São Paulo, que foi radicada em Milão. Ela se formou em design de moda no Instituto Maragogi em 2012, construiu toda a sua trajetória nos bastidores de casas de luxo como a Prada e a Versace, e após 10 anos no mercado de luxo europeu, a Elisa resolveu retornar ao Brasil para construir o sonho de formar sua própria marca. A Elisa diz bastante sobre isso. Quero criar peças únicas para pessoas únicas, inspiradas na natureza, nas linhas curvas e na sensualidade feminina. Prefiro me afastar da perfeição e mirar na beleza da individualidade. Ela tecla bastante nisso de exclusividade, de unicidade, é uma das principais filosofias da marca. Sua estética se resume em sensualidade, ousadia e exclusividade. Atualmente em São Paulo, desenvolve coleções inspiradas em mitos gregos, reescrevendo a narrativa das mulheres que os protagonizam, com cerâmica, prata, pérolas, ouro e muito mais. As principais inspirações da marca são os dois movimentos históricos que aconteceu, que é a Art Deco e a Arte Nouveau. A Art Deco nasceu após a Primeira Guerra Mundial e ela traz uma visão mais gráfica e geométrica e opulenta, com bordas afiadas, contrastes marcantes, zigue-zagues, formas linearizadas e elementos naturais. Já a Arte Nouveau emergiu em meio à Revolução Industrial, propondo uma estética orgânica, fluida e ornamental, com linhas curvas, formas inspiradas na natureza e estruturas que evocam arcos, geometrias mais suaves e marcantes. A história da marca, da Itália ao Brasil. Como eu disse anteriormente, a Elisa ela foi radicada em Milão, mas ela veio para o Brasil para construir a sua marca. Marca que foi oficialmente fundada em 2021, em meio à pandemia. A Elisa Parpinelli marca a transição da criadora no mercado de luxo europeu para a joalheria autoral brasileira. Depois de uma década em grandes etiquetas na Itália, a Elisa retornou ao Brasil, concretizando o seu desejo de ter a sua própria marca, buscando criar peças que contassem histórias e não seguissem apenas tendências sazonais, como a gente está tão acostumado, que é o fast fashion. O seu ateliê físico ele fica localizado em São Paulo, no bairro Jardins, onde é feita toda a produção artesanal e o atendimento personalizado. Além disso, as suas peças também podem ser encontradas no Matalab, que fica localizado em São Paulo. É um laboratório criativo e experimental que reúne em seu varejo marcas nacionais e internacionais. Já a Namix Organic fica localizada na Bahia. É uma loja conceitual, com uma curadoria voltada à moda artesanal e sustentável. Vamos falar um pouquinho sobre o crescimento por exclusividade e a narrativa da marca. A evolução das coleções. A marca aprofunda pesquisas conceituais inspiradas em mitos gregos, conforme dito anteriormente, reposicionando o protagonismo feminino. A experimentação com cerâmica, prata, ouro e pérolas resultam em joias esculturais e sempre únicas, até porque a gente sabe que o artesanal ele não vai sair igual ao outro, vai ser sempre uma peça única diferente da outra. Podem ter ali a mesma quantidade de um produto, mas ele nunca vai ser igual. Coleções como o alfabeto e o teatro evidenciam esse amadurecimento estratégico e estético da marca, explorando narrativas que combinam a sensualidade, o minimalismo e a direção artística editorial. O fortalecimento da marca ele se deu principalmente pelo Instagram, que é o principal canal de brand da marca e a aproximação com o público. Algumas estratégias são parcerias e coleções. Suas colaborações com fotógrafos, modelos, influenciadores e stylists, criadores de conteúdo, ampliam muito o alcance da narrativa visual e a inserção no ecossistema da moda contemporânea e do luxo. Coleções como Calisto evidenciam as linhas orgânicas e mitologia grega, conforme a filosofia da marca. Coleções recentes usam a geometria e pedras brutas, naturais e brasileiras. E cocriações são a diferenciação e fortalecimento em light luxury. Vamos falar um pouco agora sobre a estrutura organizacional.
A direção criativa, CEO, no caso, é a Elisa Parpinelli. Ela tem uma visão mais estratégia, ela participa das coleções e as decisões chaves e todo o design e branding da marca. Já responsáveis pela operação e produção fazem a parte da gestão do ateliê, interface com artesãos, cravadores em São Paulo, aquisição de metais e gemas nobres. O comercial e o marketing, eles são responsáveis pelo e-commerce, CRM, pelo Instagram, parcerias e influenciadores, toda a parte da imprensa da moda. O financeiro e o administrativo cuidam da parte de controle de fluxo de caixa, precificação, a logística nacional e internacional. Vamos falar sobre a filosofia circular, que a Elisa ela faz parte dessa economia. Quais seriam a sua missão, visão e valores? Não tem ao certo concretizado qual é a missão, visão e valor da marca, mas a gente consegue deduzir a partir de entrevistas, lives, pelo site e pelo próprio Instagram da marca também. A sua missão seria projetar o design brasileiro em escala global e transformação cultural em joias. A sua visão seria criar peças com pensamentos desenhados, que valorizam a matéria-prima e a imperfeição, e os valores, unicidade, liberdade criativa, sustentabilidade, o principal, artesania manual e empoderamento feminino. Falando em sustentabilidade, vamos falar do upcycling, que é o principal núcleo filosófico da marca. Peças que surgem a partir de reutilização de joias, sejam de clientes ou componentes reaproveitados. E é dessa forma que a Elisa vai criando joias, marcas e tudo, em alinhamento com a economia circular e o repropósito de materiais. Diante da era ambiental que a gente vive, eu posso afirmar que a sustentabilidade é o único caminho para o futuro. Posicionamento e luxo consciente e autoral. O público-alvo da marca é composto majoritariamente pela geração Z e pelos millennials, que eles estão altamente ali conectados ao digital e eles estão cada vez mais inclinados a consumir a moda como uma extensão de identidade pessoal, não somente como uma composição de um look. A segmentação privilegia mulheres independentes que buscam acessórios de forte caráter autoral e apreciam muito as referências, que são as inspirações da Elisa, a Art Deco e a Arte Nouveau. E qual que seria a diferenciação da Elisa nesse mercado de joalheria brasileira que a gente vê bastante? A diferenciação seria a direção artística autoral, a narrativa conceitual, a construção imaginética sofisticada e a comunicação editorial. Peças únicas e sob medidas encomendadas com upcycling de luxo. Precificação. Os valores da marca, eles variam. Tem itens de decoração, a Elisa ela começou a trabalhar também com itens de decoração e lenços também. Os itens de decoração eles variam de acordo com 300 a R$1.000. Já as joias autorais variam entre 1.000 e 4.000, não passando de R$5.000. Até porque isso tudo está refletindo nos materiais nobres, na exclusividade e no tempo de trabalho manual. E qual seria a estratégia omnichannel da marca? A integração entre o e-commerce, o ateliê físico e o atendimento personalizado, que seria o WhatsApp e o pedido sob medida, com conexões em Milão e expansão gradual para lifestyle artístico. E vamos falar agora sobre a gestão criativa e o slow fashion. A Elisa diz: o conceito da joia em não seguir tendências ou estações é o que aprecio muito, pois é sobre criar histórias, peças com sentimentos e não algo sazonal. A centralização criativa, que é o processo decisório, que ele é fortemente centralizado ali na fundadora, reforça muito a coerência visual e a autenticidade, o que é um aspecto muito crítico hoje em casas de luxo e em joalheria principalmente. É muito difícil transmitir essa identidade da criadora para uma joia, e a Elisa conseguiu fazer isso com perfeição. A estrutura enxuta favorece muito a agilidade e as respostas rápidas para mudanças digitais. Vamos falar sobre slow fashion e fast fashion. A Elisa ela segue o slow fashion, que é totalmente o contrário do fast fashion, que é aquela moda que ela vem rápido, é vendida e vai rápido, ela é feita em grande escala. Já a Elisa, ao lançar coleções a partir da maturação de um conceito artístico, que seria o dela, a marca vai se distanciando dessa rotatividade do fast fashion, o que prioriza a durabilidade, o menor volume e a maior profundidade criativa, além de agregar muito valor às suas peças. Dessa forma, a marca cria uma conexão emocional com o público.
E falando nisso, a marca ela foi criada num contexto pandêmico. E como que a Elisa teve essa gestão de crise? Eu vou te explicar. Como ela foi criada ali em meio à pandemia em 2021, a marca intensificou a transformação digital em atendimento humanizado via Instagram, WhatsApp, também fazendo lives e conteúdos colaborativos, que no caso são as parcerias com grandes influenciadores, o que garantiu muito a continuidade das vendas e os laços emocionais com o público. Intuição e racionalidade são uma dupla necessária. A emoção e a intuição guiam materiais e narrativas. Já as decisões de negócios, elas precisam seguir critérios racionais. Uma dupla lógica ali, mais típica do artesanal fashion design. Manter a continuidade da identidade da fundadora é muito importante, mas ao mesmo tempo a gente precisa incrementar a inovação, o que é fundamental para a sustentabilidade ao longo prazo. Cadeia artesanal, identidade digital e cultura criativa. A produção da marca em baixa escala. O modelo artesanal com foco em exclusividade e formas esculturais em cerâmicas, pratas e ouro. As peças da Elisa nunca são idênticas a outras, devido às pedras serem naturais e todo o processo de todas as criações de joias serem manuais. O marketing digital da marca, como dito anteriormente, o Instagram é uma extensão do posicionamento criativo. Fotos editoriais, direção de arte sofisticada e minimalismo geram engajamento. Influenciadoras como Gabi Amarantos e Boca Rosa Beauty, Juliette ampliam muito o alcance e credibilidade estética junto à geração Z, que é, no caso, o principal público-alvo da marca. O modelo de RH estratégico da marca é típico do PME, Pequenas e Médias Empresas. Criativa de luxo. Uma equipe enxuta e colaborativa, o recrutamento é orientado à criatividade, os salários são justos e combinados com o clima autoral, além da aprendizagem contínua em estar trabalhando numa marca de luxo. A cultura valoriza a individualidade como força de branding, o que é muito importante para a marca. O poder e a liderança. A Elisa, ela aparenta orientar os seus ourives, não apenas dizer o que é para fazer, mas sobre a alma da peça. O erro manual não é uma falha, é uma assinatura estética. A marca exalta a força feminina, colaborando com artesãos locais e fortalecendo a rede de apoio mútuo no luxo brasileiro. Vamos falar sobre duas coleções que são muito importantes e mostram esse amadurecimento da marca, como a gente já falou anteriormente. A coleção Alfabeto foi uma fase experimental e intuitiva da marca, em busca de sua linguagem, da sua filosofia e identidade, onde a Elisa teve que começar. Ela começou do básico, mas o básico que não tem erro. A joalheria de autor com formas orgânicas e assimétricas, fugindo da rigidez tipográfica e abraçando a imperfeição do feito à mão. O foco em joias sob demanda e personalizáveis. Já a coleção Teatro é o estágio de consolidação. Referências a colunas antigas, arquitetura clássica e máscaras teatrais. A coleção faz jus ao nome, ela é bem dramática e bem performática, com chokers, cerâmicas esculturais, atuam como uma forma de lifestyle, traduzindo o mesmo imaginário em múltiplos suportes. E o que a gente pode concluir com tudo isso que a gente aprendeu sobre a Elisa? A Elisa Parpinelli constitui um caso exemplar da moda brasileira contemporânea. Ela integra criatividade autoral, identidade visual forte, práticas sustentáveis, o que é muito importante no mundo de hoje, e estratégias digital alinhada ao consumo simbólico, circularidade e o branding nas suas redes sociais. Quando a gente dá uma olhadinha no Instagram e no site institucional da Elisa, ele tem muito a ver com todos os seus itens, todos os seus acessórios vendidos. A marca, ela segue uma narrativa consistente, onde ela se posiciona como sustentável e ela mostra ser sustentável. E além de estar sempre alinhada a tendências globais. E eu posso afirmar que em um mercado que está acelerado pelo fast fashion, a autenticidade, construção imaginética e conexão emocional operam como os principais ativos centrais para a diferenciação de marcas independentes. Até porque a Elisa começou do zero, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido muito com essa pequena apresentação e eu agradeço pelo tempo de vocês até aqui. Um beijo e vão dar uma olhadinha no site institucional da Elisa para vocês darem uma olhada na perfeição que são as suas joias.